Olá, galera. Vamos continuar nessa aula, a aula de interpretação 2, as dicas, né, para a interpretação, para os exercícios. Então, condições básicas para interpretar. Continuando. Então, faz-se necessário, primeiro, conhecimento histórico literário, ou seja, saber escolas e gêneros literários, estrutura do texto, leitura e prática. Tá? Então, temos que ler e temos que praticar a interpretação. E conhecimento gramatical, estilístico, né, para você saber a qualidade do texto, e também o semântico. Observação. Na semântica, o significado das palavras inclui-se homônios e parônimos, denotação e conotação, sinonímia e antonímia, polissemia, figuras de linguagem, entre outros. Capacidade de observação e de síntese, de resumir aquele texto, tá? Tanto como também a capacidade de raciocínio, ok? Interpretar versus compreender. Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir, tá? E através do texto infere-se que você tira isso, sempre pergunta isso para o texto. É possível deduzir que? Tá? Deduzir é uma coisa que não está escrito. Você vai deduzir conforme o que foi escrito. O autor permite concluir que, gente, sempre o autor. Você não está trabalhando com o que você entende. Não está trabalhando o que você pensa. Tá? O que a sociedade tem como regra. Você está trabalhando aquele texto, o que aquele autor está falando. Qual é a intenção do autor a afirmar que? Tá? Sempre a gente tem que deduzir isso. Ele está afirmando isso, então quer dizer que ele é evangélico, quer dizer que ele é de um partido político, quer dizer que ele é de uma tal religião. Tá? Então, daí você sabe qual é a intenção. O que ele quer persuadir? E compreender significa intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. O narrador afirma que. Tá? Então, sempre faça essas perguntas que você, na hora de chegar na atividade, vocês vão ter quase ela toda respondida. Erros de interpretação. Então, nós temos aí, primeiramente, a extrapolação, né, que é a tal da viagem na maionese. Ocorre quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, quer pelo conhecimento prévio, muitas vezes é pelo que você conhece, aí você coloca coisas demais e não está lá no texto, tá? E quer pela imaginação, que talvez você já imagina que uma coisa leva a outra, né? Cuidado com esses erros. Redução é o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total do entendimento do tema desenvolvido. Tá? Então, você quer abreviar, quer deduzir uma coisa que para reduzir muitas vezes o tamanho da resposta, isso você pode acabar errando. Contradição. Não raro, o texto apresenta ideias contrárias à do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Tá? Então, muitas vezes, você pode ser traído por regras da sociedade, pelo seu conhecimento prévio, tá? E contradizendo o que o autor quer dizer. Lembre, na hora de resolver a questão, a ideia é do autor. Tá bom? Então, assim, muitos pensam que há a ótica do escritor e a ótica do leitor. Pode ser que exista mais numa prova de concurso. O que deve ser levado em consideração
é o que o autor diz e nada mais. Tá? Prova de concurso, prova da SAEB, prova dessas provas externas, tudo. Tá? Lembrem, o que o autor diz. Não é a interpretação, é o contato com a ótica do escritor e do leitor. Existe muito essa regra, existe. Só que, na hora das provas externas, da atividade de interpretação, você tem que ver a ótica do autor, de quem escreveu. Coesão é o emprego de mecanismo de sintaxe que relaciona palavras, orações, frases e ou parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um pronome relativo, uma conjunção nexus ou um pronome oblíquo ato, há uma relação correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito. Tá? Daí, você consegue dar sentido ao texto. Se você conseguir relacionar uma frase a outra, uma palavra a uma parte do texto, tá? Seja elas externas ou internas. São muitos erros de coesão no dia a dia. Entre eles está o mau uso do pronome relativo e do pronome oblíquo ato. O pronome oblíquo, depende da regência do verbo, aquele do seu antecedente, da palavra que está anterior, aquele que é o pronome relativo. Não se pode esquecer também de que os pronomes relativos têm, cada um, valor semântico, por isso a necessidade de adequação ao antecedente. Para os pronomes relativos são muito importantes. Né? Tem esse o que é neutro, ele relaciona com qualquer antecedente, mas depende das condições da frase. Tem o qual, que é neutro também, idem ao anterior. Tá? O quem, que é pessoa. O cujo posse, antes dele aparece o possuidor e depois o objeto possuído. Tá? O como, modo. Tá? O onde, que indica lugar. O quando, que indica tempo. O quanto, que indica montante, quantidade. Tá? E para a gente terminar aí, vamos para as dicas para melhorar a interpretação de textos. Então, primeiro, ler todo o texto procurando ter uma visão geral do assunto. Tá? Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos 2 vezes. Inferir informações, voltar ao texto quantas vezes precisar. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Fragmentar o texto por parágrafos, por parte, riscar é sempre bom, para melhor compreensão. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. O autor defende ideias e você deve percebê-las, tá ok? Então é isso daí, obrigado, e a gente volta em outra aula.